Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel e vamos falar de espiritismo, que é bom, né? Então, enquanto a gente se acomoda um pouquinho, eu vou dar alguns recados aqui para depois a gente fazer a prece, né? Os recados são importantes porque ajudam a manutenção da casa. O nosso site www.harmoniaeluz.com.br. O brechó, que acontece agora, neste sábado, dia 6 de setembro, é 100% beneficente. Portanto, né, quem quiser ajudar, ele sempre tem, né, uma função social. Acontece das 9 às 16 horas, sem fechar ao meio-dia. É uma menina com problema de esclerose juvenil, que é uma compressão pulmonar, deformidade do tórax, e a família necessita de nossa ajuda. A campanha 1000 seguidores do Instagram, é o Centro Espírita Harmonia e Luz, né, que vai nos dar a possibilidade de fazer ao vivo pelo Instagram, não é? A revista digital Mais Luz, a 8ª edição. O título da capa é Alzheimer, que está nessa edição também. O Evangelho no Lar, que está sendo feito pelo Facebook, às 8h30 da noite, quarta, sexta e domingo, às 20 horas no domingo. E também a campanha dos lacres, né? Os lacres de alumínio. Quem quiser recolher lacres em empresas, prédios ou outros lugares, o centro disponibilizará um cartaz, porque as pessoas recolhem e depois a gente vende e ajuda a casa. E as inscrições para os estudos, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita também, tá bom? Bom, vamos fechar os nossos olhos, né? Já estavam concentrados antes, isso é bom, para falarmos da doutrina espírita. Deus de amor e bondade, Senhor Jesus Cristo, irmãos de luz que nos enxergam, nos sentem, nos auxiliam, Senhor Jesus, pedimos a Tua presença nesse momento para aprofundarmos um pouquinho mais o nosso sentimento de fé, de amor. Que seja feita a Tua vontade nesse nosso diálogo sobre a justiça divina e que assim seja. Vou pegar aqui um papelzinho para a gente ler uma mensagem qualquer. Essa água era para mim? É? Vou tirar daqui para eu botar no computador. Vou causar uma... Vou botar aqui embaixo. Obrigado. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Legal, né? Chico Xavier. Uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. O amor que nós vamos aprendendo a sentir à medida que vamos vivendo a vida, e o Espiritismo, então, vai nos trazendo essa esperança de que a vida é boa, de que a vida vale a pena ser vivida e de que nós estamos, muitas vezes, ofuscados pelo presente, pelas nossas dores, pela realidade que nos cerca, pelo medo e por sentimentos, não é, de abandono, muitas vezes, como se fôssemos nós abandonados por Deus, nosso Pai Criador. Onde está esse Deus que não responde de imediato às minhas preces? Onde está esse Deus, não é, que por tantas vezes que eu peço ajuda, o tempo demora para me responder e me responde por sinais, muitas vezes, né, indecifráveis? Muitos de nós ainda está nesse estágio, mesmo dentro, né, da cultura espírita. Muitos de nós ainda estamos testando a nossa fé, porque somos trabalhadores da última hora, como nos ensina o Evangelho de João. Trabalhadores da última hora que chegamos para pedir um emprego quando já não havia mais necessidade quase de trabalho, mas mesmo assim o nosso Pai, que é misericordioso, nos deu. E Jesus falou por parábolas e por simbologias, e suas palavras não passariam e não passaram, mas ainda assim
nós estamos buscando melhor entendimento de como é bom ter fé. Como é bom ter fé, não é? Porque não importa quem eu seja, não importa o que aconteça, não importa o quanto a vida nos teste, não importa o que aconteça com meus amigos, com a minha família, com os outros, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu tenho esperança. Não somente força de mover montanhas, como disse Jesus, porque é claro que aí as montanhas são simbólicas no sentido de esperarmos o melhor, quando tudo está subentendido na justiça divina, no amor divino e nas funções que nós vamos aprendendo a sentir à medida que evoluímos no significado deste amor. Hoje, com o avanço da tecnologia e das formas de comunicação, nós vemos brotar muitas árvores do cristianismo. Boas, todas elas dão frutos. Algumas dão frutos amargos, algumas dão frutos não suficientes. E outras tantas não levam a lugar nenhum, portanto serão cortadas e lançadas ao fogo, como disse Jesus. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má vai secar. Não existe fé sem obras, não existe trabalho para Jesus sem caridade, sem amor ao próximo. Mas tudo isso nós precisamos colocar na base de um entendimento, que é a imortalidade da alma. Tudo aquilo que os evangelhos falam, basicamente aqueles que foram selecionados pela história daqueles irmãos que tiveram responsabilidade pela seleção, o evangelho de Marcos, de Lucas, não é? E outros, de Mateus e de João, chegaram até nós, não com a perfeição da letra escrita, porque a letra mata, é o Espírito que torna vivo. Mas chegaram com as visões dos primeiros cristãos que viam os mundos espirituais, chegaram com a força curadora de Jesus e dos apóstolos que também entenderam que passariam reinos, mas a força de Deus não passaria. Mas não explicam que o Espiritismo, pela misericórdia de Jesus, aos nossos corações sedentos de mais clareza, explica e que será compartilhado também com as outras religiões cristãs ao longo da história, que é: eu vou desencarnar, vou morrer. Meu corpo vai morrer, é da natureza. E depois? Todas as religiões acreditam em que há vida após a morte. Ok? Mas eu vou comer, como diz o Dr. Paulo Frutuoso, um cirurgião que é muito didático e pedagógico. Essas perguntas são óbvias, básicas, mas nós não temos resposta senão pelo Espiritismo, pelo Livro dos Espíritos, pelo Livro dos Médiuns, pela Gênese, pelo Evangelho, pelo Nosso Lar, pelos Mensageiros, não é? Pelas obras tantas do Chico Xavier, pelas obras do Divaldo, através da Joana de Ângeles, e outras tantas que vão se somando. Existem cidades, existem problemas, florestas, existem escuridões, desfiladeiros. O que são? Qual é o meu critério para entrar numa cidade? Qual é a moeda de troca? Existe dinheiro? Não existe? Eu vou crescer, crianças crescem, eu vou ter que comer, eu vou dormir. E aí, a terceira revelação, o Consolador prometido, foi organizado por Jesus no plano espiritual. Ele disse: eu venci o mundo, ou seja, apareceu em espírito, já naquela época se materializou, mostrando que esta dimensão que nós estamos, ela é uma das dimensões infinitas do universo. Ela é uma das frequências de matéria, de luz, que na época não tinha como ele explicar para aquele grupo de pessoas que ali estavam num determinado período de conhecimento, de tempo e de história, e que precisavam um amadurecimento. Mesmo que outras civilizações perdidas do passado tenham tido conhecimentos que se perderam nos secretos livros da Atlântida, do Egito e de outros lugares da Lemúria, civilizações perdidas do universo passado,
entendemos, né, que Jesus, então, e isso está no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, é um espírito que já está livre do processo da necessidade de reencarnar há muitos séculos do nosso contagem de tempo. Na galáxia onde ele evoluiu já não existe mais matéria organizada, ele já está, né, há bilhões de anos livres, mas é um co-criador como nós seremos um dia, porque ele disse que nós também faríamos o que ele faz um dia, porque somos eternos e imortais. Ajudou então a criação e a materialização do nosso lar aqui na Terra, o planeta, para receber espíritos de todos os lugares do universo, e nós que aqui estamos encarnados, primeiro como espírito primitivo, depois como espírito em provas e expiações, já com a oportunidade de errar e acertar, e já tendo débitos e créditos na lei de causa e efeito, e também como herdeiros da felicidade, porque todos nós teremos, à medida que formos evoluindo, de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas escolhas, e aí fomos, como diz o termo, empiricamente, experimentando isso sem entender muito bem. Apesar de termos gravado na consciência todo o código divino desde a nossa criação. Nossa centelha divina, nosso Pai maior, nosso Deus Criador, nos deu toda a consciência plena de quem somos, de quem seremos, e nos deixou, né, livres para que nós pudéssemos expandir a nossa consciência infinitamente e termos o prazer de ser quem somos, convivendo com amor na infinitude da vida e da felicidade. Na riqueza que é o universo criado por Deus, não só esse universo, não só essa dimensão, o infinito. O poder de Deus, portanto, é muito maior do que nós podemos imaginar. Então passa essa fé raciocinada por uma condição de aceitação desses conceitos de que fomos criados em determinado período e que esta criação tem uma função, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ah, então já vai o rebelde dizer, então este é um Deus narcisista, né, que criou as pessoas para que o amassem, né? Não, ele não nos obriga a amá-lo. Ele é a caridade e a misericórdia infinita. Nós amamos quando entendemos a gratidão e a sua misericórdia, mas depois de testarmos, como eu falei pela experiência, muitas vezes o erro e o acerto, a causa e o efeito, errando e acertando para com o nosso semelhante, causando dor a quem nós nos tornamos inimigos e egoisticamente, muitas vezes, buscando apenas para nós, né, mesquinhamente, aquilo que nós poderíamos compartilhar com abundância, como foi a ação de Jesus em muitos momentos, não é? Multiplicando pães e peixes, mostrando que o amor, a caridade e o pouco, né, que se tenha dividido entre muitos acaba se abençoando e intensificando. A caridade, né? A caridade que tira do seu próprio egoísmo e divide com o outro tempo, divide conhecimento, mas mais do que tudo também amor. Né? Amor de não pensarmos apenas na nossa única felicidade, mas amor que se funde no desejo de que nós possamos então olhar para a vida com maior esperança, como eu disse. Vou repetir algumas palavras, porque a gente, né, aprende pela educação que repetindo a gente grava, gravando a gente coloca no nosso pensamento organizado. Organizado o nosso pensamento, ele passa a refletir sobre alguns tópicos. Refletindo sobre isso, a gente coloca no nosso dia a dia como forma de transformação ética, moral, espiritual. E assim passamos a agir na direção desses pensamentos e possamos então construir, né, aquilo que nós mal organizamos, que foi destruído pela dor, pelo sofrimento, e recomeçarmos constantemente. Então, sim, é preciso entender as causas das aflições para entender a justiça de Deus, que é amor infinito. E as causas das aflições, elas são individuais. Busca a verdade te libertará, disse Jesus, no sentido de que deveríamos buscar a própria autoconsciência de quem somos, para onde vamos e de onde nós viemos. Ele não conseguia explicar o mundo espiritual, não tinha imagens suficientes
a não ser por parábolas na mente daquelas pessoas, mesmo que os profetas já tivessem visto, né, o próprio Moisés e outros tantos, né, pela mediunidade que sempre existiu, não é um privilégio do Espiritismo, e através então dos fenômenos mediúnicos se esclarecer aqueles que já tinham olhos para ver, ouvidos para ouvir, de que a vida não era neste plano, que a vida está sempre em exercício neste plano, como o aluno que sai de casa para ir à escola, aprender as lições e voltar para a verdadeira vida, que é junto àqueles que fazem, né, a sua vida mais feliz com amor. Na escola ele vai encontrar caráteres diferentes, pessoas em desacordo com a sua opinião, vai encontrar desafios, vai encontrar necessidade de passar, né, por testes. E nessas nossas idas e vindas, desde o nosso momento de autoconsciência, quando despertamos para a lei de causa e efeito, sabendo mais ou menos na nossa rebeldia que nós deveríamos cumprir certos deveres, perdemos a nossa condição de espíritos livres por causa do orgulho. Porque o orgulho nos distorceu, então, o senso de propriedade, achando que nós poderíamos escravizar o outro para que trabalhasse para nós. E a nossa riqueza material, então, se expandiria num reino. E que este reino teria o direito de guerrear com o reino do outro, né, através do ferro e do fogo, porque assim, né, eu estaria expandindo um pouco mais o meu poder. E por orgulho achamos que venceríamos a morte do corpo físico e dominaríamos o céu e o inferno em algum determinado momento, santificando as nossas ações e justificando isso através da santidade papal, ou seja ela qual for, corrompendo então os valores que a moral real que Jesus Cristo veio para lembrar desde os 10 mandamentos e até hoje, né, indo quase que no deslizar de uma ladeira abaixo, na busca pelo recomeço que o Espiritismo nos traz. Ah, mas eu não vivi isso nessa encarnação. Nós não somos somente uma vida, nós cada vida vivemos como pérolas de um grande colar, ligados pela consciência. A pérola, ela é soma de vários colares, e podemos comparar também o corpo físico com um automóvel, aonde o seu proprietário, quando já não tem mais utilidade para si, quando ele quer um outro automóvel, quando ele vende, mas fica consigo com a experiência que ele teve como motorista, pode comprar um automóvel melhor ou pior, de acordo com o seu merecimento. Então o espírito é o motorista, o corpo são os automóveis, o burrinho que dizia, né, São Francisco de Assis, que carregava, que não era aquela sua realidade. E até ainda bem que não é, porque nós passamos aqui pelo tempo, e o tempo físico nos dá uma série de ansiedades. Nós vamos desencarnar, nós vamos morrer, nós vamos perder, né, a nossa liberdade à medida que formos envelhecendo, indo na direção do túmulo. E o túmulo não se fecha na escuridão do apodrecimento e do nada. Ele nos traz muito mais benefícios quando levantamos vencendo a carne morta para a vida imortal do espírito. E aí defrontamos então com a lei de causa e efeito, que nos faz estarmos mais ou menos posicionados no rumo à felicidade que queremos conquistar. Então, o que é a justiça divina? A justiça divina é o que equilibra e que nos salva do abuso de poder do mal, do homem mau, do cidadão que rouba a liberdade do outro, como dissemos, por escravidão, por inteligência maliciosa, por traição, pela sombra. A cada um será dado segundo as suas obras, significa que nenhum que age mal na direção do seu próximo ficará sem ser responsabilizado pela dor que causa. E isso pode vir em forma de doença,
isso pode vir em forma de dificuldades financeiras. Isso, né, a lei de causa e efeito, ou seja, está baseada no princípio lógico de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas, disse Jesus, no sentido simples, de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. De que, assim, eu entendo que eu posso ter a ferramenta que me faz feliz, agindo na direção da minha própria luz, como uma escolha que eu amadureça ao longo dos erros que tenho vida após vida e que já não posso mais suportar. Porque enquanto suporto, eu insisto no mal. Enquanto suporto, tento distrair a verdade. Enquanto suporto, me distraio e me divirto com a hipocrisia e desafio como os pobres que crucificaram Jesus de espírito e que não sabiam o que faziam. Os pobres de alma, de hipocrisias e de materialismo que não conseguiram ver naquele ser, e talvez lá estivéssemos nós, reencarnados depois de outras tantas reencarnações, buscando, né, algo que não consegue satisfazer a nossa razão. Um bom dinheiro na conta satisfaz por um tempo. É bom ganhar dinheiro, né? Uma casa nova, um carro novo, uma viagem, né? Tudo isso é bom, roupas, boas comidas, não é? Diversão. Mas aí os problemas também fazem parte deste contexto. Não existe felicidade plena, não existe nada de condenável nos prazeres materiais, desde que sejam equilibrados. E Jesus também participou de festins e divertiu-se, e poderia, se quisesse, né, ter usado todo o seu poder espiritual para ser um rei neste mundo, porque ele ajudou a criar este mundo, inclusive já no mundo espiritual. Mas para a maioria das pessoas é mais cômodo, como dissemos, escolher a árvore do Cristo, aonde se observa o evangelho de outra forma e se coloca ali, né, o poder apenas no bispo, no sacerdote, no padre, né, e aquele evangelho que tem que se viver dentro de si, na intimidade da consciência, porque isso nos desmascara, não é vivido. E aí, quando chegamos no mundo espiritual, percebemos que não aproveitamos o tanto de tempo que poderíamos ter aproveitado se tivéssemos um diálogo mais humilde com Deus, que está na nossa ciência de vida, porque senão não teríamos nem como pensar, nem como agir. E se andamos é porque Deus permite. Existem casos infinitos, poderia citar vários, não é? Um exemplo só. Um pai muito inteligente, sempre próspero na área da saúde, disse sempre, né, que o seu cérebro era o suficiente. O seu cérebro bastava. E que o seu cérebro daria tudo o que ele precisava neste mundo material. Hoje, ele vive uma realidade de ter, né, uma filha também médica, próspera, rica, menos de 50 anos de idade, com um cérebro não funcionando direito. Mais um mês que está em coma. Que lição Deus quer dar para este pai? Ou para esta filha? Que o cérebro é a origem do homem e que o cérebro é capaz de dominar o mundo, mas e a alma? E de que valem 100 anos de uma vida? Então nós vemos na riqueza, na pobreza, dor e felicidade distribuídas às vezes injustamente neste plano, porque não conhecemos o que há por trás da consciência, ou por dentro da consciência, só Deus sabe. Bom, só Deus, dizia Jesus. Por que me chamais de bom? Deus é bom, porque Ele criou o universo. E eu vejo que Ele criou o universo com misericórdia e com justiça, porque se eu tiro tudo aquilo que é obra do homem, eu vejo perfeição. A natureza, a reconstrução da célula, o bem e o mal-estar que eu posso sentir quando eu me estranho com uma pessoa, quando eu sinto raiva, quando alguém sente raiva sobre mim, a sensação que as energias ocultas nos trazem, tudo isso o Espiritismo explica
Tudo isso o Espiritismo demonstra pela força dos nossos pensamentos, e tudo isso é parte da fé e da justiça divina. Que eu preciso adaptar, não distorcer, mas a minha condição de compreensão. Eu preciso entender para poder agir. Por exemplo, todos sabemos que não devemos matar. E que se matarmos, né, teremos que fugir da lei dos homens. Caso contrário, vamos para a cadeia. Vamos ser julgados, vamos ser presos, né, e acabou. A parte física vai se resolver assim. Mas, se não existe Deus, não é? E se eu fugir da lei dos homens, eu posso matar. Será? Por que nós não matamos, então? Por que nós temos dificuldades para pagar as dívidas e não saímos assaltar uma farmácia? Assaltar um pedestre? Porque nós já vivemos isso em outras encarnações e já entendemos essa ética, essa questão moral, que é errado, que isso não satisfaz a nossa consciência. Temos outros defeitos, mas, ou seja, nós já evoluímos, nós estamos já com um certo nível de consciência que nos traz, inclusive, a uma casa espírita, que sabe que não é fantasia comunicar-se com um irmão desencarnado. Como muitos acham que é uma brincadeira de criança, que é o jogo do copo, que são as mesas, né, girantes, né, que Allan Kardec entendeu que se havia ali um movimento naquelas mesas girantes que começaram a surgir lá, tinha que ter uma inteligência por trás disso, né? E essa inteligência era o espírito, por código Morse ali, ou de alguma forma tentando mostrar que existe outra dimensão, que a ciência hoje está chegando. Então o Espiritismo chegou com toda essa cultura para nos tirar da infantilidade emocional e raciocinarmos a fé. Não é uma fé cega. Se existe matéria aqui, se eu estou batendo na matéria, se tem aqui um aparelho eletrônico na minha frente que está montado num tamanho um pouquinho maior, não é de que uma caixa sei lá, de maisena, mas que transmite voz, imagem para o mundo inteiro, através de microsistemas organizados, feitos pela nossa inteligência. E nós estamos vendo isso, não estou inventando. Vocês estão me escutando, eu estou aqui. Por que nós duvidamos que só isso aqui que existe? Por comodidade. Porque é melhor, né, que vá alguém lá me representar diante do chefe, ou do pai, porque ele vai saber quem eu sou, e vai me julgar, e vai me condenar, e vai me mandar para o inferno. Então é um Deus mau. Mas se eu tenho a visão de um Deus bom, um Pai de amor e misericórdia, eu quero tê-lo perto de mim. E eu entendo que essa justiça é para o bem, e que a inteligência faz parte do processo de fazer a evolução com amor. Eu vou usar isso para o bem. Esta inteligência, vou usar a energia atômica para a transformação do bem, porque se existe aqui uma cadeira transformada pela indústria, isso aqui era uma árvore, parte de uma árvore, pelo menos, né? No tempo de Jesus era lá um pedaço de couro, né? Um papiro. Então vejam quanto nós progredimos, quanto nós conseguimos transformar a matéria, mas sem pensar na origem da matéria, que é a energia concentrada. E que essa energia, se é para uma criança que isso aqui foi uma árvore, ela não vai entender. Nós podemos já entender que tem todo um processo para transformar as coisas. A fonte disso tudo é Deus. Então há muito mais moradias na casa de Deus, e que, para concluir sobre essa justiça divina, então, nos mostra que nós não vamos morrer. Nós vamos viver. Viver para ser a imagem e semelhança de Deus. E se entendemos que estamos subordinados, herdeiros de nossos próprios atos, mesmo que esquecidos temporariamente, por causa da misericórdia de Deus, que não colocou a memória do nosso presente, as lembranças, o acesso às vidas passadas, o nosso cérebro de carne, esse que saiu do útero da mãe, formado pelo pai e pela mãe, não viveu as vidas passadas, portanto ele não tem registro dessas memórias. É como se eu tivesse ido viajar e não levado o celular para tirar foto.
né? Meu celular é meu cérebro, né? Então eu não tenho foto, não tenho filme, não tenho lembrança. Mas eu estive lá, como espírito. É a mesma coisa. Nosso cérebro não viveu as vidas passadas fisicamente, esse que nós estamos ocupando agora. Mas o nosso espírito, sim, que é a mesma coisa, que é a matriz da vida. Nós somos como se fôssemos vários corpos, um dentro do outro. Quando desencarnarmos, por exemplo, imediatamente vamos aparecer com a mesma roupa, com a mesma imagem. Muitos nem sabem que desencarnaram, porque a força está ali. Aqui nós somos, né, o resultado disso. E aí, portanto, esquecidos dessa misericórdia, por causa dessa misericórdia, muitas vezes nos revoltamos. Ah, mas se eu não lembro, eu não fiz. Né? É bom, né? Seria bom. Eu não lembro, eu não fiz. Eu faço, esqueço, pronto. Não fiz, não tenho culpa. Né? Eu faço, enlouqueço, né? Pronto, não fiz. Né? Que moral é essa? Né? Que ética seria essa? Mas no íntimo, nós temos um anjo da guarda que nos ajuda, nós temos a intuição que nos ajuda, que sabe que não somos vítimas. E que se não encontramos as causas das aflições nesta encarnação, neste presente que nós estamos vivendo, dificuldades diversas de dor, de doença, de problemas, de relacionamento, sejam quais forem, de tristeza, de depressão, de angústia, o que for, estará sediado na memória do passado que não conseguimos lembrar, mas que sabemos que estivemos lá. Porque eu consigo lembrar as multas que eu tomei com o carro que eu tinha, mesmo que eu tenha outro carro. Eu consigo lembrar as barbeiragens que eu fiz, mesmo que eu ande a pé. Porque o corpo vai embora, mas a experiência não. E aí eu entendo, então, sendo cada um segundo as suas obras, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, que a semeadura é livre, que a colheita é obrigatória, que esse sistema é perfeito. E que esse sistema, sendo perfeito, ele me dá esperanças, portanto, né, de justiça equilibrada, não passional, não corrupta, não através de distorções de narrativas que são tão evoluídas no sentido maquiavélico, maldoso e malicioso hoje em dia, que advogados diferentes conseguem convencer cada um de um lado, de razões diferentes, e que nós nunca vamos entender a verdade. Nem ninguém entenderia, né? Essas narrativas malucas que se faz sobre Deus, sobre justiça, sobre verdade. E aí, não existe lei, não existe justiça, a não ser que seja a minha. Não, a justiça é de Deus. A minha justiça, se ela estiver com Deus, eu vou entender amar o próximo como a si mesmo e respeitá-lo. Caso contrário, né, eu vou ter que responder por isso mais cedo ou mais tarde nas aflições, porque não sairei de um vale de lágrimas e sofrimentos até que eu pague o último centavo das minhas dívidas, disse Jesus. A mais difícil das dívidas é o ódio, é o orgulho, é a traição. E isso tudo se dá pela nossa ignorância espiritual, que pode acabar se quisermos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, disse Jesus. Não falei nada de novo, eu só somei aqui as reflexões que estão na doutrina espírita, que estão no Consolador Prometido, a terceira revelação da nossa evolução de plano terra, para sairmos do vale de lágrimas e sofrimentos, terminarmos, né, a fase de provas e expiações e entrarmos na regeneração. Se não der, agora, porque a gente não está pronto, né? A gente recomeça, porque eu não posso morrer. E aí? Eu vou viver para sempre aflito? Não é vida, né? Vou viver para sempre com medo, para sempre com ódio, para sempre carregando os ciúmes, para sempre carregando o fantasma de que eu posso ser enganado, o fantasma do vitimismo. Que vida é essa? Chega uma hora que se cansa disso. Enquanto não estivermos suficientemente cansados, né, o reino de Deus parece uma ilusão. Deixai os mortos, enterrai seus mortos, disse Jesus para o rapaz que não quis segui-lo porque tinha coisa mais importante para fazer do que seguir Jesus. Não entendeu, né? E não julgamos, porque nós também ainda estamos nessa dúvida. O Espiritismo é luz, é bom ter fé e a justiça de Deus está nele e fora dele, é claro. Mas aqui nós estamos numa casa espírita, pensando nessa cultura espírita, e eu sugiro que busquemos, né, dentro desta verdade espírita, o reino de Deus, que nos dará certa
certeza de consolo. Eu tenho certeza disso há mais de 40 anos nessa vida, com erros e acertos, e sempre que eu saio da estrada, o meu GPS espírito me traz de volta. E, portanto, né, vamos vivendo as curvas do destino, enquanto outros caem. Infelizmente, não que a gente não tenha dor, mas a gente tem consolo. E o consolo é a esperança de que dias melhores virão. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero ter conseguido, né, clarificar o pensamento que nos é inspirado. Deus de amor e bondade, de olhos fechados, nós te agradecemos. Pedimos a Jesus que nos ampare, que seja feita a tua vontade diante daquilo que nós gostaríamos de irradiar como testemunho de verdade que vivemos todos os dias, que é sermos fiéis à imortalidade da alma como um fato e não apenas como uma opinião. Que seja feita a tua vontade, que assim seja, Senhor. Obrigado.